Nas 2 últimas semanas, entrevistamos aqui no TVU Notícias 6 dos 8 candidatos que disputam o governo do estado nas eleições de outubro. Dentre os candidatos, apenas Robson Faria, do PSD, e Carlos Eduardo Alves, do PDT, não vieram aos nossos estúdios, apesar de terem confirmado presença. Nessa série de entrevistas, abordamos assuntos importantes para o estado e a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo apresentados. Para fechar a semana, a gente recebe aqui o cientista político Bruno Oliveira, que vai analisar essas entrevistas, apontando os pontos onde os discursos dos candidatos se aproximam e onde se diferenciam. Bruno, muito obrigado pela entrevista, boa noite. O que mais lhe chamou a atenção nas entrevistas? Olha, veja, chama a atenção os temas que estão pautando, de fato, essa campanha eleitoral, né? Primeiramente, o tema da segurança pública, que é um tema que é inegável a dificuldade e o problema que o Estado e o país atravessam com essa questão da segurança pública. Então, esse foi um tema bastante forte em todas as entrevistas. O tema da saúde também pontuado, mas todos com o pano de fundo da gestão. Que esse me parece ser o principal elemento, porque se você não vai resolver o problema da segurança pública, nem da saúde, nem da educação, se você não tiver uma gestão equilibrada. E aí, essa gestão naturalmente enfrentou inúmeras dificuldades, atraso de salários, questão previdenciária, quer dizer, uma série de fatores que influenciaram e que isso precisa pautar a campanha, precisa pautar os discursos e precisa pautar a ação do próximo governante. A ausência de 2 candidatos que estão, segundo as pesquisas, ali disputando a possibilidade de ir para o segundo turno, chama a atenção? O que indica? Chama a atenção negativamente. É lamentável porque, veja, nós estamos na primeira eleição estadual e nacional, porque nós vamos eleger também o presidente da República, que é mais curta, 45 dias. Né? Em 2016, eleição de prefeito e vereador, nós tivemos isso. Nessa eleição, nós vamos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Nós vamos votar em 6 posições importantes que vão gerir o Estado e o país nos próximos 4 anos. E os candidatos abrirem mão de participar de espaços para se colocar e levar suas ideias e os seus projetos para o eleitor é realmente lamentável. Todas as entrevistas nós começamos com uma pergunta comum para todos os candidatos, que é levantando a situação do Estado e as dificuldades que esse candidato, caso eleito, o próximo governador, né, ou o próximo governo, no caso da reeleição do candidato Robson, vão enfrentar. E as respostas foram as mais variadas, desde o inconformismo com o que está aí, a troca de políticos, como também a questão do chamamento popular. Então, foram respostas variadas. O que a ciência política indica de ter tantos nomes querendo governar um estado em uma situação tão difícil? Inclusive, essa eleição, dos últimos anos, só nós tivemos uma eleição com 8 candidatos como essa apenas uma única vez. Então, a eleição com o maior número de candidatos, e também para o Senado um número elevado de candidatos, talvez pelos candidatos exatamente entenderem ou verem nisso uma oportunidade, né? A população está tão cansada, está tão desgastada com a classe política e aí há uma oportunidade de você ocupar um espaço. Há um sentimento, isso é fato, um sentimento, né, de inconformismo, um sentimento de cansaço, um sentimento até às vezes de repulsa pela classe política, o que também de certa forma é um pouco perigoso, porque a gente não pode abandonar a política, a gente precisa da política, mas da boa política, precisa da participação, precisa acompanhar o que acontece. Mas a gente percebe exatamente na primeira pergunta que foi feita a todos essa diferenciação. Alguns demonstrando um preparo maior, um conhecimento maior do Estado, mas em linhas diferentes. A senadora Fátima, por exemplo, que lidera as pesquisas, ela tem demonstrado e tem dado sinalizações importantes para um potencial futuro governo, uma vez que ela lidera as pesquisas. Ela já sinalizou para os empresários, ela já sinalizou para os servidores, ela tem dado sinalizações que
para a estratégia dela, para a estratégia de campanha, a colocam em melhor condição para um futuro governo. Então, ela já pensa, quando assumir, como é que ela vai precisar gerir, principalmente os primeiros dias que serão fundamentais para o sucesso do seu governo. Bruno, rapidinho, só para a gente encerrar, qual deve ser o maior desafio político do próximo governador? Sem dúvida nenhuma, como eles mesmos, vários falaram aqui, arrumar a casa, não é clichê. O próximo governador ou governadora terá que arrumar a casa de forma a acertar as contas do Estado logo nos primeiros dias. A população, ela, é importante dizer, ela meio que dá um desconto, ela dá um tempo para você resolver as coisas. Se você passou os 90, 100, 120 dias e você não começou a dar sinais de mudança, aí você começa a enfrentar problemas. Tá certo, então. Bruno Oliveira, ele é cientista político. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Bruno. Eu que agradeço.